Olá, meus amores, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? A frase clássica, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em um movimento que está acontecendo e eu vim aqui trocar umas palavrinhas com vocês. Tem um movimento, ele não é tão antigo, é algo mais recente. O movimento formado por mulheres heterossexuais, e esse movimento tem o nome de Boy Sober. E esse movimento, esse Boy Sober, significa ter sobriedade, estar sóbria em relação aos homens. Então é um detox de homens, é uma desintoxicação de homens héteros, né? Relacionamentos héteros. E as mulheres estão nesse movimento. Eu vi uma matéria, até tô com ela aberta aqui no G1. Vi alguns vídeos, já tinha visto, depois eu vi aqui no G1 e eu falei, vou falar sobre isso. Até comentei com um amigo, ele falou, não vi nada ainda. Então, esse movimento é um movimento formado por mulheres heterossexuais e que elas trazem como premissa a desintoxicação de homens héteros, de relacionamentos. Então, o que elas trazem é não se relacionar, a premissa é não se relacionar, ficarem sozinhas, né? Uma espécie de celibatário, porque elas dizem que os homens trazem bastante problemas. Elas falam bastante da questão de irresponsabilidade afetiva e que não vale a pena investir em relacionamentos e que por isso, para elas entendem que, eu estou falando para elas, apesar de ser um movimento feito por mulheres, eu não me enquadro nisso. Então, para elas, elas dizem que elas preferem fazer um detox de fato de homens em todos os sentidos. Nem ter crushes, nem relacionamentos... eu brinco tanto que são avulsos que agora eu até esqueci qual é a palavra que as pessoas usam de fato. Relacionamentos sem compromisso, relacionamentos avulsos, e inclusive elas dizem que nesse movimento do Boy Sober, não terem inclusive sexo esporádico. Então é realmente um detox total. E elas falam que no lugar disso, no lugar de um relacionamento, elas vão investir nelas, na vida delas, na carreira delas, em estudo, em trabalho, em investir nelas. Então, eu vou ler aqui, é uma matéria que está no G1, portal G1, e diz assim: detox de homens, detox de homem. Mulheres heterossexuais de diferentes idades afirmam que estão desistindo de relacionamentos românticos e escolhendo tirar uma espécie de período sabático dos homens. É o que mostra uma trend no TikTok que usa os termos boy sober ou detox de homem em português. Na verdade, vocês encontram em vários outros lugares matérias desse assunto. Centenas de vídeos falam dessa tendência, que também é conhecida como o ato de descentralizar os homens das relações afetivas. O G1 conversou com uma psicóloga que diz que as mulheres também estão tentando deixar o lugar de provedoras emocionais. E aí? A pergunta que tá ali, né? E aí? Se identificou? Veja mais detalhes sobre essa discussão no vídeo da Stephanie Rodrigues, tal, no G1. Eu não me identifiquei. De forma alguma. Isso para mim não faz, para mim, né?
mas eu vejo que existe ali uma infinidade de mulheres, uma infinidade de pessoas que estão aderindo ao movimento, a essa questão de descentralizar os homens das relações afetivas. Eu entendo, e de novo, serve para mim. Eu entendo, e aí eu trouxe dois polos. Quando dizem ali, né, descentralizar os homens, depois falam em investir na carreira, etc. Eu fiquei me perguntando, né, quando eu li essa matéria, e outras várias, inclusive no YouTube tem vídeos, enfim. Isso para mim não faz sentido, porque quando fala descentralizar os homens, significa o quê? Que existe, para essas pessoas que aderem a esse movimento, uma centralização. Então, para mim, já começa errado aí, né? Duas pessoas adultas e maduras, a gente tem que ter um equilíbrio na vida, para tudo na vida. E por que para um relacionamento seria diferente? Por que precisa fazer um detox, um celibatário nessa situação, nessa questão, nesse movimento, nisso tudo aí, para você poder tomar uma decisão, ir por um caminho ou pelo outro? Eu penso, e sempre pensei assim na minha vida, e graças a Deus sempre deu certo, de que a gente pode tudo. Eu não preciso ter isso ou aquilo. Eu posso isso e aquilo. Dá trabalho? Dá. Então é trabalhoso, você precisa investir. Mas eu não preciso abrir mão de uma parte da minha vida para investir na outra. Eu preciso apenas de organização e equilíbrio. E claro, né, falam que os homens são isso, são aquilo outro, que não vale a pena, que os homens não prestam. Português bem claro, o resumo da ópera é esse. Se a gente não tiver critérios, eu penso que ninguém é obrigado. Claro que ainda, né, se pensarmos em algumas culturas, ainda existe casamento arranjado, ainda existe aí um monte de situações que a gente vê, que a gente conhece, que acontece, né? Mas, de modo muito, muito geral, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a casar com uma pessoa, ninguém é obrigado a... Esse tempo já passou. Ninguém é obrigado a se relacionar com alguém por esse ou por aquele motivo. Então, a regra, para toda regra há exceção, mas exceção realmente é uma exceção, mas a regra é que a gente possa escolher e que a gente escolha de fato, não só poder, mas sim escolher, os nossos relacionamentos, os nossos pares. E se eu vou escolher, o outro também vai escolher, a quem cabe esses critérios? Se eu estou escolhendo algo ruim, aliás, se eu estou me relacionando com alguém que é ruim, eu preciso fazer o quê? Fazer um detox, um celibatário, um movimento, fazer parte desse movimento Boy Sober, que é esse detox, né, de homens, desintoxicação de homens, ou eu preciso melhorar os critérios de escolha. Se eu escolher qualquer coisa, qualquer um, claro que não vai dar certo. E não dando certo, eu vou dizer o quê? Olha aí, de novo, o famoso dedo podre. Ah, tem dedo podre, porque esse foi assim, o anterior foi assim, o anterior ao anterior foi assim, o anterior ao anterior ao anterior também foi assim, e com certeza o próximo e depois o próximo do próximo do próximo também será. Por quê?
Porque se eu tenho os mesmos critérios, eu vou escolher sempre do mesmo jeito. E eu vou criar um padrão. Então, é escolher bem. Só que é o que eu sempre falo. Todo mundo quer, todo mundo quer um parceiro, quer uma parceria, homem e mulher, hétero, homo, trans, seja lá quem for, pessoas interessantes. Eu quero, o outro também quer. Só que para que eu seja interessante para o outro, para que o outro que eu acho que é interessante se interesse por mim, eu tenho que ter algo de interessante para oferecer. Se eu não tenho, que tipo de pessoa eu vou atrair? Aquele que se contenta com nada, com qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer farelo. Faz poucos meses que eu incorporei ao meu vocabulário, quando eu estou com muita... o termo farelo. Esse termo faz parte agora, quando eu fico muito indignada, farelos. Eu sempre usava migalhas, mas aí farelo é menos que migalha. Então há quem se interesse ou que aceite farelos. Se o outro se interessa, aceita os meus farelos, as minhas migalhas, eu vou dizer que ele tem critérios? Se eu não tenho nada a oferecer, porque relacionamento é troca. Se eu quero algo bom, o outro também quer. Então é uma troca. Agora, se o outro não presta, o que é que ele viu em mim? E vice-versa. Então, será que o caminho, de fato, é esse movimento do boy sober? É essa desintoxicação de homens? É esse celibatário? E aí elas dizem nos movimentos aí, no movimento, nos vídeos, nos textos, enfim, que é uma questão de terem se decepcionado muito com os homens. Então a gente precisa fazer o quê? Melhorar os nossos critérios de escolha. Melhorar a seleção para não aceitar qualquer candidato. Mas não falar, não quero mais nenhum. Mas a gente escolhe. Né? E para que sejamos também escolhidas, porque não pense que você não vai ser escolhida. A gente escolhe e é escolhido. E aí tem que dar um match. Né? Na vida é assim. Então, isso é para tudo. Para quem não está entendendo ou não quer entender, porque às vezes, mesmo quando a gente desenha, há quem não queira entender. Então, é para tudo. Por exemplo, quando você está procurando um emprego, você está procurando um emprego, né? Mas qualquer emprego serve? Não. Então tem que dar um match profissional, né? Eu preciso de uma vaga, eu preciso de um emprego, mas a empresa precisa contratar alguém para trabalhar. Então eu tenho que me identificar, tem que ter dado match ali, eu com a empresa e a empresa comigo. Senão não vai funcionar. Não adianta eu gostar muito da empresa, do empregador, enfim, mas o empregador não gostar de mim. Não deu match. Eu não vou ser contratada. E nem o inverso. No relacionamento é assim. Na vida é assim. Então melhore as suas escolhas. Melhore o seu critério de seleção. Até fiz um vídeo há pouco tempo que falava que também foi uma polêmica aí que eu vi e eu resolvi compartilhar. A gente não tem que baixar a nossa régua. Porque a polêmica do vídeo que eu gravei aí há algum tempo, falava que basicamente era assim, a idade aumenta,
a régua tem que ir baixando. E eu falei, não. A idade aumenta, a maturidade aumenta e a nossa régua aumenta. Não tem que baixar, ela tem que aumentar. Por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente já construiu, por todas as nossas experiências, pelos perrengues que a gente já passou, pelos altos e baixos, picos e vales, pelo que deu certo, pelo que deu errado. A régua tem que aumentar. Por isso que, para mim, esse movimento não faz sentido, né? Eu até fiz aqui algumas anotações, mas eu acho que do que eu anotei já falei. Aí elas falam em algum momento de sumiço, os homens somem, tem a questão da traição. Horas, mas se pegarmos o mapa da infidelidade, porque existe, tá? Existem pesquisas de fato nessa área. Se pegarmos o mapa da infidelidade, e não precisa nem ser muito esperto, não precisa nem ter muitas informações. É o raciocínio básico, lógico. Lógico, mas basilar. Se pegarmos a estatística de casais, de infidelidade de casais héteros, se é hétero e eu traio, eu sou homem, eu traio. Eu tô traindo com quem? Se eu sou hétero? Com uma mulher. E eu escrevi ontem ainda um texto, tá no Instagram. A gente fala em triangulação. Para quem não sabe, eu sou especialista em relacionamento e o meu nicho é relacionamento extra-par. E quando a gente fala em triangulação, quem é que tá na outra parte, na outra ponta? Se tô falando de um relacionamento hétero, se eu sou um homem, é uma mulher. As mulheres também traem. Então dizer, os homens traem, é brincar, né? Com a inteligência. Só os homens traem, as mulheres não. Pega o mapa da infidelidade, depois a gente conversa. Traição de gêneros, né? Homens e mulheres, tá ali, ó, a par e passo. Aí fala que os homens somem. Gente, as mulheres também somem. As mulheres também somem, as mulheres também bloqueiam, as mulheres também dão perdido. Não vem dizer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça, não brinque com a nossa, não subestime a nossa inteligência. Porque tudo isso que estão falando que os homens fazem, as mulheres também fazem. Sabe? Então, como diz uma amiga minha, não orna essas informações aí. E aí, falam de responsabilidade afetiva, mas, gente, quando a gente entra em aplicativos, aliás, quando a gente entra em determinado lugar, seja fisicamente, seja no universo digital, no mundo digital, a gente sabe onde está entrando, o que a gente está procurando, que tipo de pessoas a gente vai encontrar, que tipo de relacionamentos aquelas pessoas procuram. Né? Como eu sempre falo, e é um exemplo que serve para tudo. Se eu quero comprar um vestido de noiva, eu não vou numa loja de biquíni. Como o mesmo acontece. Se eu quero comprar um biquíni, eu não vou numa loja de vestido de noiva. Então, onde é que vocês estão procurando pessoas para se relacionar? Onde? De repente, de repente, na verdade, é fato, é isso? O erro começa aí. O erro começa aí. O que eu quero, onde eu vou procurar, tudo na vida.
A gente tem que ter critérios para tudo na vida, para emprego, para tudo na vida. E por que para um relacionamento acha que o que aparecer, ok, conheci ali na esquina, tá tudo bem. E aí dá uma grande coisa errada? Porque são irresponsáveis afetivamente. Ué, quais foram os critérios que eu tive? Por que eu aceitei qualquer coisa, qualquer pessoa entrar na minha vida? Não é? Então, falam de que os homens são emocionalmente indisponíveis. E quando a gente conversa com homens, porque eu atendo, eles falam que as mulheres são pegajosas. Olha o contraponto. Será que ser indisponível? Qual é a relação do indisponível com o pegajoso? Tá muito claro isso. E a outra coisa que eu ia falar lá no começo, que as mulheres nesse movimento estão dizendo, vou investir na minha vida, na minha carreira, porque dá mais certo do que investir em homem. E eu falei que a gente não precisa disso, é isso ou aquilo, mas que dá para ser isso e aquilo. E eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, em todos os lugares. Todo mundo precisa. Mas aqui eu quero falar especificamente das mulheres, porque são as mulheres que estão conduzindo esse movimento. Boy Sober. Todas as pessoas, todas as mulheres, todos os homens precisam ter uma vida. Não é casamento, relacionamento, é uma parte, é uma fração da nossa vida. Mas a gente deve ter no sentido de a gente pode ter. Não é que a gente não deve nada, né? Ninguém tem obrigação de nada. Mas a gente pode ter um casamento nessas frações. Pode ter um casamento no sentido de um casamento, de um relacionamento, que um relacionamento a gente precisa cuidar. Pode ter um marido, pode ter filho, pode ter uma casa para cuidar, pode ter uma faculdade, um estudo para cursar uma faculdade, um emprego, cachorro, sogra, mãe, amigos, lazer, um hobby. A gente pode ter tudo isso. Dá para fazer tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo, tudo no mesmo dia, dar conta de tudo? Obviamente que não, né? Mas a gente precisa se organizar, né? De repente, se organizar mesmo. De repente eu falo, bom, eu faço faculdade de manhã, eu trabalho à tarde e de segunda-feira à noite eu preciso estudar para dar conta das coisas da faculdade. Na terça eu vou para a faculdade de manhã, vou trabalhar à tarde e ontem, segunda, eu estudei. Hoje, terça, eu vou dar atenção, cuidar, fazer o que tiver que ser feito com meu filho. Na quarta, eu vou para a faculdade de manhã, eu vou trabalhar à tarde. E na quarta noite, eu vou dar uma atenção especial, jantar fora, fazer um jantar especial, seja lá o que for, com meu marido. Na quinta, eu vou para a faculdade de manhã, vou estudar à tarde. Percebeu que faculdade e trabalho é inegociável? Todas as outras noites a gente negocia. Na sexta, o sextou, o meu marido ele vai jogar futebol. E eu vou deixar a criança com a avó e eu vou, sei lá, eu gosto de dança do ventre, eu vou fazer aula de dança do ventre. Enquanto
o filho tá com a avó, ou com alguém, ou na casa do amiguinho, ou sei lá. E o marido tá no futebol, eu vou fazer meu hobby. Eu vou pra dança do ventre. Tô falando, tá? Porque eu não tenho filho pequeno, não tenho marido. Então, mas, quando meu filho era pequeno e que eu tinha marido, e sogra, e mãe, e cachorro, e tudo, e trabalho, e faculdade também, era assim. Então, a gente tem que ter uma vida. Não dá para ser tudo, não dá para ser, e que bom que não dá para ser Mulher Maravilha, nem Super-Homem. Então a gente precisa ter uma vida, viver, e não ter como única função na vida um relacionamento, um homem, um casamento. Porque senão vai dar nisso. Ah, ele está emocionalmente indisponível. Ou a gente que está pegajosa, né? E aí vem, lógico, esse discurso de preciso investir na minha própria vida. Sempre. Sempre. A partir dos seus 14 anos, você já tem que ter começado a investir na sua vida. Eu espero o quê? E quando a gente tem uma vida, a gente cuida de uma vida. A nossa. Do filho, do marido, da sogra, da mãe. Então, isso aqui me deixou bastante pensativa e até um pouco preocupada. Vou investir em mim. Por quê? Então eu preciso não ter um relacionamento, fazer um detox, uma desintoxicação dos homens para poder investir em mim? Como assim? Aí, quando a gente escuta a outra parte, mas as mulheres são pegajosas. Quando eu tento, sabe? Nem querendo, dá para ser pegajosa. Quando você levanta de manhã e vai para a faculdade, depois você vai trabalhar e depois você vai para academia, ou depois você vai estudar, ou depois... Olha, tem que dar graças a Deus se você tiver tempo de mandar algumas mensagens. Pegajosa? Ou você trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, ou vai fazer um curso, ou vai para academia, ou é um hobby, ou é... Como tem tempo de ser pegajosa? Como? Não tem. Como? Não tem, gente. Se você está tendo tempo, né, que é o que os homens falam, se tem tempo de ser pegajosa, é porque tem tempo. E se tem tempo, é porque não está investindo na sua própria vida, na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, no seu estudo. Não dá para, realmente não dá. Realmente não dá. Então, a gente tem que particionar. Então, quando eu escuto os homens e eu escuto as mulheres e eu vejo isso daqui, eu falo, mas é lógico, gente. Desse jeito aqui tem que realmente fazer, ao mesmo tempo que eu discordo, eu tenho que concordar. Eu tenho que falar, então tá, então isso aqui faz sentido, né? Porque eu tenho que me desintoxicar de homens, porque eles somem, porque isso, porque não estão emocionalmente disponíveis, porque a gente tem que dedicar muito tempo, tem que investir muito tempo, e aí vem o fracasso nos relacionamentos e não sei o que, e não sei o que. Mas o que eu vejo
Se precisa dessa dedicação toda e não tem esse retorno, porque não vai ter, gente. Que retorno é esse que quer ter? Um homem que trabalha, né, que tem aquela carga horária de trabalho, não é nem horária, é fazer o que tem que ser feito, não tem tempo, não tem tempo. A não ser que você, né, queira namorar aí, se relacionar, e aí sim vai chegar naquele ponto sabe quem tem tempo? Quem fica jogando... Ai, como é que é o nome? É que eu não entendo nada de jogo. LOL. Esse jogo aí que o pessoal fala? Lógico que é LOL. Porque senão tá trabalhando, tá estudando, tá cuidando da vida, tá fazendo a vida acontecer. Vai ficar grudado em você como? Ah, deu perdido? Sumiu? Do nada o cara sumiu? A gente também some. Só que tem um detalhe. Quando é que a gente some? Quando não foi legal. Quando não era aquilo, né? Quando realmente a gente fala, tá pegajoso, tá pegando no meu pé, nem é tudo isso. Aí a gente também chega pra lá. Então vamos olhar do lado de lá pra cá e não só daqui pra lá, não é? Então, bora investir na vida, né? Na carreira, não, nos estudos, na vida, ter uma vida. E fracionar. De repente, é só um namoro. Você vai conseguir fazer o quê? Encontrar essa pessoa quando? Só final de semana. Sexta-noite. De repente, um quintou. Mas não vai ser segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sabadou e domingou. A não ser que vocês morem juntos. Né? Senão, não. Senão, não tem como. Como? Né? E aí vem assim, né? Somos empoderadas, não precisamos de homens. Somos poderosas, somos sensacionais e perfeitas. Estamos aqui. E eles não são nada disso. Então, eles estão aquém. Mas, se você encontrar um que esteja no mesmo nível, ele também vai ser poderoso. Mas a gente não fala que é um homem empoderado. Ele é poderoso. Aliás, a gente nem fala que ele é poderoso. Vem só o poder. Aliás, a gente não fala nada. A gente só sente que ali está o poder. Seja lá o que você entenda por poder. O sucesso. Não precisa falar. Vocês já viram algum homem falando: eu sou empoderado? Sou poderoso? Eu sou sensacional? Eu nunca vi. Moleques, talvez. Homem? E olha que eu conheço homens nesse nível. Nunca ouvi palavras desse tipo da boca de um homem. Que tem poder, que tem sucesso. Nunca ouvi nada disso que a gente fala. Ah, Gislene, você está contra as mulheres? Muito pelo contrário. Eu não sou contra as mulheres, mas eu sou contra algumas posturas. Essa é uma delas. Essa é uma delas, né? Então, eu penso que
E tem um outro vídeo, um outro assunto, eu até ia fazer um vídeo, acabei não fazendo, fiz esse, mas depois eu faço outro, que é exatamente o oposto disso. E eu vi um vídeo de uma... Eu não sei exatamente quem ela é, se ela é psicóloga, depois eu até vou ver se eu acho. Que ela fala, e eu falei, nossa, é isso, que eu penso exatamente como ela. Mas eu vou fazer o vídeo depois. Ela fala que ela cansou de ser empoderada. Que ela quer mesmo é ser mulherzinha. Mulherzinha no sentido de... Eu não uso o termo, eu não gosto do termo mulherzinha. Eu acho que a gente não tem que ser... Já tô eu aqui misturando os assuntos, mas depois eu vou fazer outro vídeo. Eu até fiz uma palestra há muitos anos que eu falava exatamente sobre isso. Só um spoiler, né? A gente tem... Eu falo que tem três... Colocar aqui três classificações. Mulher, mulherão. É que hoje fala muito em empoderada, que eu odeio essa palavra. Mas antes do empoderada era mulherão. Então tem mulher, tem mulherão e tem mulherzinha. Eu penso que para mim, não quero ser mulherão. Nem mulherzinha. Eu quero ser apenas mulher. Nem nenhum. Nem pegajosa, nem nada disso. Quero ser mulher, ter uma vida, ter... Não sou da turma que fala, eu não preciso de homem para nada. Precisar, assim a gente não precisa mesmo. Mas eu não sou da turma que eu não quero homem na minha vida. Eu não faço parte desse movimento boy sober. Homem na minha vida é muito bem-vindo. E dá para fazer tudo. Eu penso que não preciso de detox de homem para poder ter uma vida. Investir numa profissão, no estudo. Não. Dá para ter. Dá para você estudar, se formar, trabalhar, ter uma carreira, ter filhos, ter um casamento. Dá para você ter tudo. É só você se dedicar a ter uma vida, né? E não falar que você vai ficar em casa, né? Ariando panela, como se alguém ainda ariasse panela, né? Mas eu usei esse termo propositalmente, ficar ali ariando panela e depois vai dizer que não fez nada, porque estava ariando panela. Aí realmente, talvez não. Aí sim faz sentido esse movimento. Mas, na minha visão, é outro tipo de mulher. Eu tô falando de uma mulher que tem uma vida, desde o começo e desde todos os outros vídeos. Uma mulher que tem uma vida, não uma mulher que tem uma vida de ficar areando panela. Aí realmente isso aqui faz sentido. Mas, como na minha percepção, não tem outra formatação a não ser uma mulher tem uma vida. Trabalha, estuda, tem filhos, tem marido, tem cachorro, tem mãe, tem sogra, tem vizinho, tem amigos, tem um hobby. Fica louca, fica enlouquecida de vez em quando, sim. Mas não vai passar a vida areando panela. E quando tudo der errado na vida, vai dizer que foi porque os homens são uns canalhas, são uns emocionalmente indisponíveis, são uns vale nada.
primeiro a gente faz as nossas escolhas. Primeiro a gente decide assim, sabe? Ó, é isso aqui que eu quero. Quando eu comprei esse apartamento, o apartamento que eu moro, que eu entrei aqui a primeira vez, eu olhei, obviamente estava tudo vazio. E tudo vazio, eu já pensei, sofá vai naquela parede, televisão vai naquela parede, a mesa de jantar vem para esse canto, ali vai uma poltrona, aqui vai não sei o quê. Então, o que eu tô querendo dizer é, primeiro a gente imagina um relacionamento, sabe, uma caixa vazia, um apartamento vazio. E aí, nesse vazio que a gente tem, essa frase ficou esquisita, vai parecer outra coisa. Parece que é nesse vazio que a gente tem, não. A gente não é esse vazio que pareceu, que eu tava querendo dizer. Não é a minha metade da laranja, porque a gente não precisa de metades, porque nós somos inteiros. Eu sou inteira, a outra parte também é inteira. Eu não preciso da metade dele para me completar e o outro não precisa da metade de mim para completar a metade dele. Somos duas pessoas inteiras, começa por aí. Quando somos duas pessoas inteiras, maduras emocionalmente, tudo isso, sabendo o que a gente quer, a gente olha e fala, é isso aqui que tem, e dentro desse espaço vazio, entre 1000 aspas, o que eu vou colocar aqui dentro, qual é o tipo de relacionamento? Qual é o tipo de relação? Qual é o tipo de pessoa, né? Porque o outro também quer a mesma coisa. Então, eu sou hétero, pensando aqui, porque esse movimento aqui é de mulheres héteros, né? Eu sou mulher, sou hétero, eu quero um homem. Que tipo de homem? Qualquer um serve? Não, não é qualquer um que serve. Não é qualquer um que serve. Eu tenho 1 milhão de critérios. Sabe a régua? Não baixar a régua? É isso. Porque se eu baixar a régua só para enfiar alguém nesse espaço, só para dizer preenchi e eu tenho, vai dar nisso aqui. Obviamente, por óbvio que vai dar nisso, né? Enfiar ali qualquer coisa só para preencher um espaço, e aí eu vou descobrir que não era nada daquilo. Aí eu vou dizer, mas o que tá dentro aqui desse espaço não presta? Ué, quem foi que colocou? Quem foi que deixou entrar? Então deu errado, agora eu não deixo entrar mais ninguém? Gente, é só refazer a seleção. É só refazer a seleção, né? É isso. É sobre isso. Então, esse movimento para mim não faz o menor sentido. Não faz sentido. Mesmo porque eu atendo, eu escuto as duas partes. Isso aqui não faz sentido. Porque as mesmas queixas que as mulheres fazem, os homens também fazem. Então, algo de errado não está certo. Eles são indisponíveis? E eles dizem, elas são pegajosas? Só por aí a gente já... A tese já foi por água abaixo. A tese já acabou aí. Simples assim. Simples assim. Só por essa constatação, já era. Eu preciso, vou investir em mim? Vou fazer o detox e vou investir em mim, na minha vida, na minha carreira, nos meus estudos? Ué, e não estava fazendo isso por quê? Então, já estava errado lá. Para consertar que você vai fazer isso? Não é porque eles estão errados. É porque o erro estava aqui, né? Apostou todas as suas fichas da sua vida no quê?
Num homem? Num homem. Numa aliança no dedo. Você já viu algum homem apostar todas as fichas numa mulher? Não trabalhar para ficar grudadinho com uma mulher? Não, né? Primeiro, que eles não fazem isso. Segundo, que se fizerem, quem não vai querer um homem assim é você. Porque a gente não admira o fraco. Nem admira e nem respeita o fraco. Como dizem aí, pegou a visão? A gente não admira e não respeita o fraco. E o fraco, a gente pode colocar muitos elementos aí nesse fraco. Porque você acha que o homem vai admirar, respeitar e estar disponível, inclusive emocionalmente, para o fraco desse lado aqui. Faz sentido para você? Porque para mim faz total sentido. Para mim está claro como a luz do sol. Não sei para você. Pensem nisso. E se tiverem uma outra observação, quiserem compartilhar, eu estou sempre aberta a outras observações. Pode ser que eu não concorde, mas eu sempre recebo com carinho o ponto de vista das outras pessoas, desde que tragam, compartilhem, se posicionem, se coloquem com educação e respeito. Aí a gente pode conversar sobre tudo e qualquer coisa, com educação e respeito. Você pode até discordar de cada vírgula que eu falei. Vindo com educação e respeito, a gente constrói, desconstrói, reconstrói todas as questões. Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigada a concordar com ninguém, mas somos obrigadas, para mim é uma obrigação mesmo, eu vejo como obrigação, tratarmos as pessoas com respeito. E o respeito começa em cada palavra. É sobre isso. Aliás, faz parte disso tudo. Pensem aí. E espero que vocês compartilhem o ponto de vista de vocês. De repente, pode ser que eu esteja completamente enganada, que eu não tenha pensado em alguma questão que para vocês faz todo sentido. Tô esperando.